Fala galera, nesse vídeo eu vou dar continuidade ao assunto de Utility Types no TypeScript. E pra gente começar, eu gostaria de falar sobre alguns hoje. E o primeiro que eu queria falar é sobre o Required, que ele faz justamente um contraponto ao último Utility Type do vídeo anterior, que a gente viu antes o Partial, que era basicamente um Utility Type que tornava todos os atributos de uma interface de um tipo como não obrigatórios, né? O required, ele vai servir justamente para o contrário. Nesse exemplo, eu criei uma interface user, certo? Com o tipo age, tipo idade, o atributo idade, como não obrigatório. Então, quando eu instancio aqui uma constante chamada Ismael com o name e role, ele não vai me pedir para eu colocar obrigatoriamente o tipo age. Então, eu boto se eu quiser. Ele vai estar aqui como number ou undefined, certo? Mas se eu quiser, por algum motivo, reinstanciar, recriar um novo tipo com esses atributos obrigatórios, eu posso, e eu simplesmente crio esse type, vou aqui dar o nome dele como required user, e esse required user vai receber o tipo required, o utility type required, e vou aqui abrir o símbolo de menor maior e maior menor, e aqui dentro eu vou passar o tipo user. E a gente olhando aqui, a gente já pode ver que o nosso tipo age ele já se tornou obrigatório, certo? Mesmo ele estando aqui no user como não obrigatório, o required vai transformar todos os atributos não obrigatórios em obrigatórios. E quando eu passar aqui para o meu Ismael, ele já vai reclamar que o tipo age está faltando aqui nos nossos dados, né? Então eu vou preencher aqui age, botar 21, tá? E, bom, esse foi o primeiro tipo, né, que a gente visualizou. Basicamente, ele faz um contraponto ao tipo anterior, é bem simples. E o próximo que eu gostaria de mostrar é um utility type chamado read-only, que ele tem por objetivo tornar, basicamente, fazendo um parêntese antes, todo objeto, né, em TypeScript, basicamente ele aceita que você reassine, né, atribua um novo valor aos seus atributos. Então, por exemplo, eu tenho aqui Ismael, eu vou dar aqui um run, e eu já estou dando um log aqui embaixo, e ele vai mostrar para a gente todos os atributos de Ismael, certo? Mas eu posso, numa próxima linha, chamar aqui uma constante Ismael, pegar o name e simplesmente atribuir um novo valor. Então aqui eu vou colocar André, tá? Vou dar um run aqui, e ele vai mudar o nosso nome aqui, o nome do nosso objeto aqui, tá? Bom, normalmente esse é o comportamento normal, né, dos nossos objetos. Contudo, eu posso querer, né, por algum motivo, que esses atributos eles não possam ser reescritos, né? Eu posso blindar, por exemplo, eu quero que esse objeto, esse tipo de dado, ele não seja reassinalado. Eu não quero permitir esse tipo de ação. E é bem útil, e para a gente fazer isso, basta a gente criar um tipo, e eu vou colocar aqui, vou chamar de read only user. E esse read only user vai receber o tipo read only, o utility type read only. Vou abrir também o símbolo de maior, menor, menor, maior, maior, menor, passar o user e colocar ele aqui no nosso. Eu vou até passar o required aqui para ser meio que encadeado. E aqui a gente pode ver que depois que eu passei o tipo de Ismael como read only, ele já reclamou para mim nessa linha 16 que eu não posso reatribuir esse valor, não posso assinalar novamente o valor de name, porque é uma propriedade apenas de leitura. Então, esse utility type ele serve basicamente para isso, para blindar essas situações. Bom, e para a gente finalizar assim esse vídeo, acho que tem um bem interessante que a gente poderia falar, que é o utility type record. Ele é muito interessante, eu vou apagar essa parte aqui, inclusive tirar esses outros tipos, tá? Deixar aqui o user mesmo. E para a gente falar do record, ele é bem interessante. Eu vou, primeiramente, para que o record serve? O record ele é um utility type que ele vai receber dois parâmetros, tá? Dois tipos,
e basicamente ele vai montar um objeto com os atributos que a gente definir em um dos parâmetros e os valores que a gente definir em outro parâmetro. Então, para ficar mais claro, pegando aqui essa interface user, interface user que declara um objeto com um name, um age e um role, eu vou criar aqui também um tipo, tá? Esse tipo vai ser username, tá? Username no plural, names. E aqui ele vai ser uma série de nomes, então eu vou colocar aqui, por exemplo, André ou Ismael, ou colocar aqui Pablo, tá? Pablo. Tranquilo? Bom, e aqui eu vou criar para eu instanciar esse tipo de record, eu vou criar um type chamado users, no plural. E esse type users vai ser do tipo record. E o tipo record, eu acho que a gente já pode ver aqui, ele vai receber dois parâmetros, certo? E o primeiro vai ser a sequência de keys que a gente quer mostrar no nosso objeto. Então, eu vou pegar esse usernames. No caso, eu poderia passar apenas um, tá? Se eu quisesse definir um objeto com apenas um aqui, mas nesse caso aqui eu vou passar várias. Vou passar usernames e como segundo parâmetro vou passar o valor de cada key dessa, de cada chave dessa, que no caso vai ser o nosso objeto user, tá? Esse objeto user, esse type users, na verdade, quando eu colocar ele aqui, ele vai refletir, eu vou recriar esse objeto, e aqui eu vou ter que as nossas keys, que estarão, eu vou até mudar o nome de Ismael para users, aqui dentro a gente vai ter os atributos com as keys que a gente passou ali na nossa linha 7 do usernames, que no caso é André, Ismael e Pablo, e cada um deles aqui, eles vão ter os atributos que a gente passou como segundo parâmetro. Opa! Então no caso aqui o name, vou colocar aqui André Santos, vou botar aqui enroll, vai ser student. E aqui, assim sucessivamente para os outros atributos que a gente passou, tranquilo? Basicamente, quanto ao required é isso. Eu vou completar aqui só para ficar bonitinho e sem ficar dando erro, para a gente ver. Legal, Ismael, vou colocar aqui Pablo, e que a gente só vai mudando direitinho. Mas a ideia central do required, né, do read only e do record são essas. Pablo, HDev, vou colocar assim. A ideia central é basicamente essa. A gente pode manipular diversos objetos utilizando para diversas funcionalidades, para diversos fins. E basicamente é só um começo assim dos utility types, existem vários outros e a gente vai só aprendendo mais, aplicando mais e vai ajudar bastante no futuro quando a gente for estruturando aplicações com mais código e tudo mais. Mas por esse vídeo eu acho que é isso e nos próximos a gente vai se aprofundando um pouco mais, beleza?